Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que já estão conosco e conectados à nossa plataforma. Hoje a NSF lança o 6º webinar da série para a América Latina e eu agradeço a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar. Pois, como todos sabemos, estamos em tempos de muitos desafios e incertezas devido à situação gerada pela pandemia do Covid-19. Então, é hora de nos unirmos. Aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte direita de sua tela. E os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, enviaremos em seu e-mail de cadastro a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. E também, não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação dessa sessão ao final do webinar. E para aqueles que ingressam hoje pela primeira vez nos webinars da NSF para a América Latina, eu gostaria de um minutinho para nos apresentar. A NSF International ela tem 75 anos de experiência e é uma organização global de saúde pública sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e a segurança dos consumidores em todo o mundo. Através dos nossos serviços de standards, análises, certificação e auditorias, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que usamos. Então, sem mais delongas, no webinar de hoje falaremos sobre o assunto do momento, plano de gerenciamento de crises. E para isso, eu apresento a todos a nossa palestrante expert de hoje, Nathalie Oliveira. Nathalie é química, com 8 anos de experiência em desenvolvimento, implementação, capacitação, consultoria e auditoria de sistemas de gestão de qualidade e segurança dos alimentos. E durante seus anos de experiência, trabalhou em diversas posições e áreas, o que lhe permitiu desenvolver uma consciência organizacional e criar uma sensibilidade para a compreensão dos elementos que compõem a cultura de segurança dos alimentos. Atualmente, ela atua como gerente de desenvolvimento de negócios e é auditora líder na norma FSC 22000. Bem-vinda, Nathalie, e vamos começar a falar sobre esse tema tão importante para a nossa indústria. Obrigada, Priscila. Eu quero agradecer a todos, né? Primeiro, eu quero dar os parabéns para os nossos heróis, né, que estão saindo de casa porque são necessários para que neste momento tão difícil ficamos abastecidos de alimentos, não entramos em desespero, tá? E muito obrigada, um beijo para todos, que acho que muitos eu conheço, um beijo para quem eu não conheço também. E vamos lá. Então, nosso principal objetivo hoje é revisar os principais elementos de um plano de gestão de crise, né, da cadeia de suprimentos e definir boas práticas de comunicação durante a crise. Vamos para a agenda. Então, a nossa agenda são os elementos comuns de uma crise, o plano de gestão de crise, preparação, requisitos de plano de gestão de crises, comunicação durante a crise e principais recomendações. Então, vamos lá. Quando a gente fala de crise, gente, eu acho que a primeira crise que a gente está vivendo, vou falar por mim, é uma crise de ansiedade, né? O que é uma crise de ansiedade? É uma descarga emocional, física e profunda, gerando medo e descontrole, né? Quando a gente fala de crise, é sempre
o medo, eu estou me sentindo ameaçada, né? Na íntegra aqui, o grupo de circunstâncias imprevisíveis que representam uma ameaça imediata e significativa para a empresa, consumidores, colaboradores e comunidade. Qualquer evento ou circunstância que ameace a reputação de uma organização e sua capacidade de operar efetivamente. Crise é o medo do que a gente nem sabe do que a gente tem, né? É uma ameaça imediata. E como que a gente faz para lidar com as circunstâncias de uma crise? Então, as consequências de uma crise nada mais é que uma parada de operação, né? Eu posso ter uma parada de operação, danos à imagem da minha empresa, né? A minha marca, perder a confiança, que é o que a gente sempre brinca. A coisa mais importante de uma empresa é a sua imagem. Perdas econômicas, aumento de custo, de despesa, desaparecimento da empresa e o recall, né? Que é a nossa ação diante de uma crise, a pior ação. Mas será que toda consequência de uma crise é negativa? Né? Eu acho que a gente está num momento que a gente está tendo consequências dessa crise que são muitas pessoas hospitalizadas, muita gente morrendo, uma propagação muito rápida do vírus, né? Muita perda de emprego. Só que como que a gente consegue ver que algo invisível chegou e será que não colocou tudo no lugar? De repente, os combustíveis baixaram. A poluição de São Paulo, né? Até no início da quarentena, baixou. As pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo, que a gente nem sabe o que quer fazer com ele, né? Aliás, hoje a coisa que a gente mais quer é que o tempo passe rápido. Os pais estão mais com os filhos e com a família, né? O trabalho deixou de ser prioridade, viagem, lazer, porque hoje em dia a única coisa que a gente se preocupa é com a saúde da nossa família, né? Dos nossos amigos, e de repente, silenciosamente, a gente voltou para dentro de nós e para entendermos o valor da palavra solidariedade. Hoje em dia, a gente está vendo quanta movimentação, né? Quanta solidariedade nesse momento, que é um mundo inteiro lutando contra um vírus invisível. Né? Aqui a gente consegue ver que estamos todos, o mundo está no mesmo barco, pobres e ricos, alimento vai faltar para pobre, para rico, hospitais, e a gente chegou na palavra que a gente sempre buscou a vida inteira, igualdade. Então, será que toda consequência de uma crise, será que ela só tem aspectos negativos, né? É numa crise talvez que a gente se reinvente, que a gente dê valor e olhe para fora da caixa. Então, isso é para a gente refletir e tentar, neste momento, encher o nosso coração de esperança. E quais são os elementos comuns de uma crise, gente? A gente fala que é o evento desencadeante, né? É uma crise, é uma interrupção da normalidade, é aquilo que fugiu do que é previsto, é o imprevisto. E diante de uma crise, a gente tem uma confusão, né? A nossa emoção está à flor da pele, gera medo. E toda crise a gente tem que ter uma resposta rápida, né? A gente tem a falta de tempo, talvez, para pensar como organização. Eu imagino o cenário de vocês diante desse momento. Como que eu organizo a minha empresa? Ela não pode parar. Eu estou abastecendo pessoas, famílias, né? Como que a gente administra essa falta de tempo? Intervenção das partes envolvidas. Será que a gente tem pessoas envolvidas, né, na minha equipe de crise que realmente tem poder de decisão? Eu não tenho tempo, né? A crise tem que ser uma resposta rápida. Eu posso estar causando uma possível publicidade negativa com a minha falta de informação. Se a gente pensar no Covid, cada dia a gente vê uma coisa nova. Você não sabe mais no que confiar, o que é verdade, o que não é, né?
E atenção à mídia. Como que eu me ponho em relação à mídia, né? Será que eu demorar para ter uma resposta para a mídia é saudável? Né? E a gente fala que poucos são que procuram aplicar a estratégia de comunicação mais franca e aberta, né? Diante de uma crise. Que o melhor curso é manter a mídia suficientemente informada sobre os fatos, porque senão quem vai fazer a sua história é a própria mídia, né? Que vai vender a sua história. E como que a gente mitiga os riscos associados a uma crise? Né? A gente sabe que estamos em crise, vamos ver que temos crises, né, de diversos cenários. E como que eu defino, né, como que eu desenvolvo o meu plano sustentável para reduzir a possibilidade de crise e mitigar o impacto, que isso é o mais importante, né? Será que eu, como empresa, eu avalio as minhas vulnerabilidades, né? Cada vez mais estamos vendo quanto somos vulneráveis. Será que eu, como empresa, no meu procedimento, né, de gestão de crise, eu estou sendo sincero, né? Eu estou fazendo uma análise de risco, né? O problema é o que eu sempre brinco, não é ter perigo ou risco, é não saber, né? E até agora a minha experiência como auditora, será que a gente tem solução para todas as crises, né? Quando a gente audita muito procedimentos de crise, o que a gente olha muito? A gente fala muito de crime ambiental, agora de fraude, de desastres naturais, né? Compõe um procedimento de crise. Será que é só isso? Né? Cada vez mais a gente teve a crise da greve dos caminhoneiros. Ninguém previa isso, né? E hoje a gente já tem medidas para mitigar essa crise. A gente aprendeu com essa crise. Falta de gasolina, né? Então, são coisas que a gente não imaginava. Né? Então, quando eu faço o meu procedimento de gestão de crise, eu tenho a minha equipe, eu tenho que ter sincero com o meu negócio. Né? Avaliar todas as minhas vulnerabilidades. E como é a comunicação da empresa durante a crise, gente? É o que eu brinco. O maior problema do mundo é a comunicação, né? A má comunicação. Como que é a comunicação dessa empresa? Dando exemplos da vida real. Eu trabalhava numa empresa que a gente teve uma crise que geraria um recall por um requisito legal, mas ainda o produto estava sob controle, né? Seria um recolhimento. E no meio dessa crise, dessa parte de comunicação, só esqueceram de avisar o pessoal da logística que estava embarcando aquele lote e o pessoal do comercial que continuava vendendo esse produto. Então, como será que a gente constrói, né, o meu plano de crise? E quando a gente fala de plano de gestão de crise, você tem que desenhar todas as etapas, né? A nossa preparação, que nós vamos falar em 5 etapas, a minha resposta e a minha recuperação a uma crise. Eu tenho que voltar para dentro de casa e ver se tudo deu certo, né? E quando a gente fala de plano de gestão de crises na nossa preparação, essa etapa é a etapa antes da crise. Como que eu me preparo para uma crise como empresa? Como que eu identifico, né, os meus riscos e avalio, né, os meus perigos? Como que eu controlo a minha cadeia de fornecimento? A gente vai ver durante esse webinar que todo mundo está envolvido na crise da sua empresa. Eu sei quem são os meus fornecedores. O meu fornecedor pode me gerar uma crise? Eu sei o que entra dentro da minha casa? Né? Como que eu identifico? Eu, como empresa idônea, eu quero ter um fornecedor que está sendo investigado pelo Lava Jato? Vocês lembram do caso do cachorro, né? Que o segurança do Carrefour
espancou o cachorro. Quanto isso afetou? O segurança é um prestador de serviço. Quanto isso afetou a imagem, né, do Carrefour? Quantas empresas, quantas pessoas se revoltaram que chegavam lá, lotavam os mercados, faziam compras e largavam os carrinhos para causar algum tipo de protesto? Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça para ver que tudo pode gerar uma crise que impacta, né, a minha organização, a minha imagem, principalmente a minha confiança. Então, quando eu falo do meu plano de gestão de crise, é onde eu vou avaliar, desenvolver procedimentos, formar a equipe, implementar e avaliar os meus procedimentos, construir o meu canal de comunicação. Como que eu escolho a minha equipe, né? Quem vai compor a minha equipe de gestão de crise? E quando a gente fala do plano de gestão de crise, o que é a minha resposta? A sua resposta é a verdadeira crise, né? O que eu faço durante a minha crise? Como eu faço para enfrentar e, de fato, né, pegar tudo que eu construí na minha preparação do meu plano de gestão de crise e pôr em prática? Será que está funcionando? Né? Será que com base nos fatos eu avaliei todos os impactos que eu posso ter? E a recuperação é o que a gente fala, que é a terceira etapa do nosso gestão de crise, é a gente voltar para dentro de casa, né? Como foi o meu desempenho? Gente, será que hoje a gente avalia o nosso desempenho do nosso procedimento de gestão de crise? A gente, como empresa falando, sendo sincero, a gente revisa, né? Porque uma crise ela vai ter impacto nos meus negócios, na minha marca, na confiança da minha empresa. Se eu estou falando que eu sou uma empresa que fornece produto para criança, como as mães olham, né, para uma empresa que fornece produtos para bebê? Será que eu analiso na minha recuperação, que também tem que ser rápida? Será que eu volto e analiso a causa raiz do que deu de errado, do que deu de certo, do que eu não pensei? O desempenho da minha equipe de crise, que ela faz toda a diferença no nosso plano. Então, agora a gente vai falar sobre as etapas de preparação, tá? Ela vai ser dividida em 5 etapas. Vamos fazer uma analogia do nosso plano de gestão de crise voltado ao nosso plano de HACCP, né? Eu não tenho as minhas etapas do meu plano de HACCP, as minhas etapas preliminares, as minhas etapas de análise de risco, para eu mapear os meus possíveis perigos, né, esperados, e tomar as minhas medidas e controles e monitorar essas medidas, né? Então a gente vai avaliar e gerenciar e comunicar o risco, desenvolver procedimentos, formar e treinar a equipe, construir relacionamento de canais de comunicação, implementar e avaliar os procedimentos. Então, quando eu falo da minha primeira etapa de preparação, o que eu tenho que avaliar, né? Como que eu identifico e mapeio meus possíveis perigos e caracterizo os meus riscos, né? Eu tenho uma base científica, será, para todos os meus perigos e riscos? Quais são os meus controles? Né? É o que a gente sempre fala, o pior risco e perigo é aquele que você não identifica. Eu não sei, né? Quando eu avalio, sejam sinceros, gente, né? Vamos olhar, eu acho que cada vez mais as crises estão dando um tapa na nossa cara. Vamos ser sinceros como organização, de como a gente assume e prepara a nossa gestão de riscos, né? Antigamente, a gente tinha gestão de risco, estou falando do meu tempo de indústria, porque algum cliente pedia para que ele tivesse certeza que não faltaria produto, né? Como será que as coisas eram avaliadas? Era um procedimento que a gente tinha para atender uma auditoria? Será que é isso? Cada vez mais a gente está vendo que ele é real.
né? E a minha gestão? Será que só a minha política de risco que impacta? Será que aquele meu colaborador que pegar a Covid nesse momento e ficar com medo, ou ter algum contato, né, de alguém da família e ficar com medo nesse momento e não me informar, ele não pode estar gerando uma crise, né? Eu não posso ter um colaborador que está com algum problema, algum corte ou alguma doença que ele pode me gerar uma crise porque ele não está cumprindo um procedimento de higiene pessoal. Então, a gente vai ver que todo o nosso sistema de gestão, ele serve de pilar e de medidas de controle para a nossa gestão de crise. Né? E como a gente comunica o risco da crise? Né? A gente tem tendência, às vezes, de esconder as coisas com medo da repercussão, mas a gente está vendo que cada vez mais a má comunicação pode levar a um problema muito maior, né? Quem será que tem que estar envolvido na minha comunicação quando eu falo do meu plano, quando eu estou fazendo a minha avaliação? Será que eu pensei em todo mundo? Né? E existem diversas circunstâncias que podem levar a uma crise, né? Uma interrupção de serviços e suprimentos. Eu avalio todos os meus fornecedores? Eu sei se eles têm condições, né, de atender o meu volume? Eu também trabalhei numa empresa que ela tinha um fornecedor de filme de embalagem que ele ficava do lado da faixa de Gaza. Ele era o único. Será que eu avaliei? Será que ele poderia me gerar uma crise? Né? Será que o meu programa de pré-requisito de Food Defense, ele foi tão bem avaliado que eu posso garantir que eu não terei uma crise por sabotagem, por uma contaminação intencional, né? Uma contaminação cruzada. Será que eu estruturei tanto o meu processo e avaliei todos os riscos que eu não vou ter uma contaminação cruzada de alergênico? Tivemos agora o caso da cervejaria Baker, né? Cerveja é uma coisa que me abala muito, que foi por uma contaminação. E eles ainda tiveram uma falha no recolhimento, estão para ser multados ou foram em 10 milhões. Então, a gente está vendo cada vez mais que eu tenho que olhar todos os aspectos. Desastres naturais, epidemias. Gente, será que depois do que a gente está vivendo hoje, a gente não vai voltar diferente, né? A gente não vai olhar diferente o nosso programa de gestão de crise no sentido de será que eu não vou ter alguma coisa caso eu tenha uma outra pandemia? Né? Será que isso não vai nos fazer? Desastres naturais, né? Eu tenho um histórico de enchente, eu não tenho como agir em relação a isso. Então, é a gente se questionar cada vez mais. E qual o cenário derivado das circunstâncias da crise de Covid hoje que a gente vê? Além de todo o medo que eu acho que todo mundo está sentindo, crise de ansiedade, crise conjugal, crise existencial, né? A gente tem a suspeita de contágio na fábrica. O que eu faço? Eu sou uma indústria, eu preciso produzir, eu sou uma indústria farmacêutica, eu sou uma indústria de alimentos, eu não posso parar. Eu tenho uma enfermidade da pessoa, né, que gerencia a fábrica ou que supervisiona, que é o líder, que precisa estar presente e forte, né? Eu tenho uma enfermidade do meu prestador de serviço que é essencial para esse momento. Tenho falha no meu fornecimento de matéria-prima. Eu compro azeitona preta para vender a minha empada, que está vendendo absurdamente nesse momento de crise, né? Tem muitas empresas que estão crescendo, álcool em gel, por exemplo. Mas eu não tenho azeitona, porque o meu fornecedor não consegue
me entregar, mudança de fluxo, né? Dificuldades de cumprir cronogramas de produção, instabilidade social, né? Financeira, impossibilidade do colaborador chegar na fábrica, falha de recursos financeiros e retirada do produto contaminado. Então, a gente tem muitas circunstâncias, é muita coisa para lidar em tão pouco tempo nesse momento que a gente está vivendo. E será que quando a gente faz uma avaliação de risco, gente, eficiente, a gente caracteriza a natureza e a probabilidade de dano público? A gente vai ver na parte de preparação, né? Eu defino as incertezas que é meu risco, porque o risco nada mais é que um efeito de uma incerteza. Você concorda que agora nós, como consumidores, precisamos acreditar em vocês? Como indústria, a gente precisa confiar em vocês, né? Tanto que no começo da quarentena, o que as pessoas faziam? Elas estocavam comida no sentido que vai acabar. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar em casa, tá chegando o fim do mundo. Hoje a gente confia em você. Eu não preciso ir no mercado comprar 500 pacotes de papel higiênico, né? Então, quando a gente fala de uma avaliação de risco, que é antes da minha gestão de crise, eu tenho que ter base de evidências científicas, dependendo do tipo de risco que eu estou colocando, né? De fatos, de históricos. Eu tenho que ser objetivo, imparcial e transparente, gente. Eu tenho que validar todos os meus resultados. Pense no nosso PCC. Meu PCC ele também é um suporte para a minha gestão de crise. Eu tenho que estar claramente documentado e reavaliar quando necessário, né? A gente teve um exemplo positivo numa gestão de crise, um recall de uma cerveja que eu adoro muito, né? Antes do carnaval, que eles fizeram um recall voluntário por um problema nas garrafas que poderia gerar uma lasca de vidro. Só que foi tão bem informado e tão ilustrativo a forma que eles divulgaram esse recall voluntário que ninguém deixou de tomar essa cerveja, né? Eu confio neles. Eu, como uma cervejeira, eu confio neles. Né? E hoje é uma das cervejas que mais se vende no Brasil. Então, o fato da gente ter o risco e ter medidas para mitigar não vai fazer de vocês menos confiante, né? Eu estou avaliando as minhas vulnerabilidades e mitigando os meus riscos. E um exemplo de matriz de caracterização de risco, né? Isso é um exemplo, tá, gente? Como que eu avalio o meu risco? Como que eu defino a gravidade, a severidade? Como que eu sei a minha probabilidade de ocorrência do meu risco? Eu tenho uma metodologia para falar o que é menor, o que é maior? Gente, cada vez mais a gente pode achar alguma coisa? Eu posso achar que isso é crítico? Não, eu tenho que ter metodologia para caracterizar meu risco. Eu tenho histórico, eu tenho embasamento científico. Isso acontece na minha região, né? Vou levantar o risco de ETs chegando na Terra, né? Já que a gente está vendo de tudo. Será que isso, qual a probabilidade e a gravidade para eu denominar isso de risco? Eu tenho medida para esse risco? E o ideal é que a gente sempre tenha metodologias documentadas para caracterizar o nosso risco. E quando a gente fala de avaliação e gestão de risco, é a mesma coisa? Vocês acham que é? Ah, eu fiz uma avaliação, estou segura. Eu avaliei tudo que eu tenho de perigo, coloquei, né, a minha criticidade da minha avaliação de risco e não fiz nada com isso, né? E os próximos passos? A avaliação é o primeiro passo de uma gestão de risco, né? A avaliação, ela não é a preparação inteira, a resposta é a comunicação. Isso é a minha gestão de risco, a minha preparação, a minha resposta e a comunicação.
Um exemplo que a gente pode fazer é uma analogia. A minha gestão de fornecedores. O fato de eu fazer somente a seleção dos meus fornecedores, eu já estou segura, eu já tenho uma gestão, né? Não. A minha gestão, ela envolve a minha seleção de fornecedores, a minha avaliação, os meus critérios de aprovação, o meu monitoramento, o meu resultado e a minha reavaliação, né? Então, eu tenho que ter a minha gestão completa de risco. E quando a gente fala dos objetivos relacionados ao risco, né? Como que eu garanto? Como são os meus objetivos relacionados ao risco? Hoje temos um exemplo claro do poder da comunicação sobre o risco, né? Vamos dar um exemplo real do que a gente está vivendo. Nós temos grandes líderes que não entram num consenso sobre essa crise. Você concorda? O governo federal fala uma coisa e o estadual fala outra. E como a gente se comporta? Olha como a comunicação afeta o risco. Em São Paulo, quem é daqui sabe, as pessoas estão saindo para a rua. Como essa comunicação, essa confusão e essa má comunicação, dessa incerteza, está afetando, né, essa crise que a gente está vivendo? Né? Então, como que eu promovo clareza sobre os meus processos de gestão de risco? Lembra que a gente falou que toda gestão de risco ela tem que ter uma resposta rápida, clara e objetiva. E eu tenho que confiar nisso, né? Então, o primeiro passo é a preparação. Como que eu desenvolvo a segunda etapa da preparação? Como que eu avaliei, né? Vamos lá nas etapas preliminares. Eu avaliei o meu risco, certo? Mitiguei, né? Avaliei, levantei, embasado em fatos, em bases científicas, sendo sincero com todas as minhas vulnerabilidades. Hoje em dia, todas as normas de FSI falam, né, de avaliação do nosso negócio, da nossa gestão de risco, que eu tenho que levar as questões internas e externas. Coloquei na minha matriz, agora eu vou procedimentar. Gente, quem é minha equipe? Quais as ferramentas eu utilizei para falar que isso é um risco ou para avaliar, né, a severidade do meu risco? Quais as listas de contato detalhadas? Qual que é o meu plano de comunicação durante a crise? Vi, volta um, por favor. O protocolo para avaliação dos meus procedimentos. E os benefícios, é o que a gente falou. Será que toda a gestão de crise bem feita, ou toda crise não gera benefício, de uma certa forma? Será que a gente não volta mais forte, não se reinventa? Né? Primeiro benefício é a proteção à vida e saúde. Gente, se eu sei os meus riscos, né? Eu tô doente, eu sei os meus riscos. Eu tenho chance ainda de fazer alguma coisa. O problema é se eu não sei. Conclusão e rastreabilidade. Definição de responsabilidades, né? A gente tem que ter nome aos bois. E principalmente proteção da empresa e colaboradores, tá? O terceiro passo. Gente, vamos ser sinceros. Como que eu treino a minha equipe? Eu posso, né, estar falando do meu passado indústria. Quem era da nossa equipe de risco? Normalmente sempre tinha um pessoal, né, da gerência. Alguma vez será que a gente treinou essa equipe? Né? Ela era uma equipe multidisciplinar com bastante conteúdo técnico, né? Para que pudesse, porque a gente tem diversos tipos de crise, né? Que todas chegam a afetar a imagem da empresa, né? A afetar a economia da empresa.
Quem é o porta-voz da diretoria? Você lembra que quando a gente falava de crise, a gente tinha que ter alguém que tivesse autonomia, né? Uma parte interessada do meu comitê que tivesse autonomia para dar uma resposta rápida, para agir diante de uma crise? Ou todo mundo do comitê pode falar, vamos colocar depoimentos, né? Cada um ter o seu momento de estrela hollywoodiana e colocar os seus depoimentos lá na nossa rede social. Não, né? Então, a própria capacidade da equipe, a autonomia dessa equipe, a responsabilidade dessa equipe tem que ser clara, gente. O conhecimento técnico dessa equipe para falar, não, vamos ter que parar. Talvez tenha que realizar um recall. Não, tem que ser clara. E como eu treino a equipe? Como que eu avalio a eficácia e o desempenho da minha equipe? E o quarto passo, né? Tenho a minha equipe linda, treinada, comprometida. Porque essa equipe, gente, de gestão de crise, ela tem que ter nome. Nome e telefone, inclusive celular, né? Não posso colocar departamento da garantia. Quem, diante de uma crise que eu tenha que recolher um produto contaminado, quem é o departamento, né? A responsável pela alta direção. Quem é o responsável da alta direção? Né? E como eu crio os meus relacionamentos e os meus canais de comunicação, que são as pessoas do meu comitê. E isso acho que todo mundo que é auditor ou de indústria, a gente sabe. Quantas vezes você, principalmente agora que estamos vindo com tendências de cultura, né? Cultura de segurança de alimentos. Quantas vezes você vai conversar com o diretor da empresa, que ele é o principal lá na gestão de crise, ele não sabe do que se trata? Será que ele foi treinado ou pega bem eu ter uma pessoa, né, com a maior autoridade da empresa? Será que ele se apropriou desse papel dele, tão importante? Né? Como que eu mantenho os meus contatos atualizados, gente? Né? Será que eu pensei numa crise que a gente está pensando em todos os aspectos? Quais são as autoridades que eu tenho que avisar? Eu tenho que avisar a minha certificadora. Seguro, pegou fogo na fábrica, né? Os próprios colaboradores da empresa. Então, como que eu mantenho e tenho certeza que o meu canal de relacionamento e comunicação está efetivo? Tem um grande cliente de fast food, vai dar um enorme problema, vou ligar para o account dele. Eu descobri que o cara ganhou na Mega Sena no dia da crise, né? E o último passo é como eu implemento e avalio os meus procedimentos de crise, né? Porque, vamos lá, eu fiz toda uma análise de risco, assumi todas as minhas vulnerabilidades, embasadas em históricos, bases científicas, fatos. Joguei na minha matriz de risco, onde tem uma metodologia para avaliar, né? E assumir os meus possíveis riscos e o que eu posso ter diante de uma crise, porque eu tenho medidas de controle, né? Para reduzir, eliminar ou mitigar os meus riscos. Tenho uma equipe treinada, testei todo o meu canal de comunicação, ele é efetivo, ele é atualizado. E como que eu avalio a eficácia? Eu vou esperar acontecer a crise para a gente avaliar a nossa eficácia? Dependendo, né, ultimamente, de todos os nossos cenários. Mas será que eu olho esse procedimento de gestão de crise com o carinho que ele deveria? Talvez antes de Covid? Eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu trabalhava em indústria, a gente tinha procedimento de gestão de crise. Era uma multinacional, tá? Uma das crises lá era homem-bomba. O que eu ia fazer? Se entra um homem-bomba lá, eu ia abraçar o produto, grudar nele e falar, vou morrer com você, né? Então, é aquilo que eu falei. Será que quando a gente faz... Porque esse não era um cenário. A gente, pelo menos até hoje, a gente não tem homem-bomba no Brasil, né?
Então, como que eu... Mas alguém um dia testou esse procedimento de crise? Normalmente, o que a gente testa quando a gente fala de crise? Recall. E, na verdade, o recall ele é um plano de ação imediato de uma crise, né? Olha, deu errado, temos uma crise, vamos recolher. Mas como que a gente testa, né? Muitas vezes a gente não testa o nosso procedimento de gestão de crise ou prontidão de resposta de emergência como? Junto com o simulado de brigada de incêndio? Será que eu estou testando mesmo o meu procedimento? Será que eu estou avaliando a minha comunicação? Lembra do meu canal de comunicação? Será que eu consigo avaliar a minha equipe? Gente, crise é o procedimento de continuidade do seu negócio, né? Que ele é abastecido por todo o sistema de gestão. E a comunicação durante a crise, né? Como que eu comunico? Quem é o porta-voz? Será que esse porta-voz né, que vai ser a pessoa que vai estar, né, frente à crise, a pessoa que vai comunicar e representar a sua organização? Ela tem autoridade? Lembra que crise é resposta rápida, né? Eu não tenho todo o tempo para me preparar psicologicamente. Ele é confiante, ele passa confiança, ele é empático e ele conhece do que ele está falando. Eu tenho que ter propriedade, né, para falar. E a comunicação ela deve ser objetiva, transparente, responsável. Eu falo que será que essa pessoa, quando eu falo do porta-voz, eu sei como ele se comporta psicologicamente? Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou o calor da emoção, né? Eu ligo para consolar alguém, eu choro mais que a pessoa. Será que eu sou a pessoa correta neste momento para ter esse papel na minha equipe de crise? Né? E é o que a gente fala, a comunicação durante a crise. Como que eu consigo atenuar o impacto para a mídia? Gente, hoje em dia, ao mesmo tempo, né, que esse nosso essa nuvem de chuva de informação é muito bom. Talvez hoje a gente tenha noção do Covid, mas a gente tem muita informação o tempo inteiro. Que eu não sei o que é bom e o que é ruim, porque gera medo, né? A pandemia do H1N1 não teve essa repercussão. Tudo bem que é óbvio que a forma de contágio não era em toda essa velocidade, mas a gente tinha bem menos informação, bem menos acesso, né? E é o que eu falo, rede social ela acaba sendo uma arma. Tá? A gente lembra, acho que foi em 2014, o caso do ADES. A proporção que tomou, porque eles demoraram para responder, para ter uma resposta para a mídia. E é o que a gente falou, se você não responde à mídia, a mídia faz a sua história. E fez a deles. Vocês lembram o quanto de bullying, né, sofreram? O pessoal fez piada com a ADES de maçã. Eles tiveram aproximadamente, gente, 224 milhões de prejuízo. Porque eu demorei para agir, né? E quem é técnico, vem de indústria, sabe que o negócio não era assim, da proporção que tomou. Hoje, a empresa que comprou, ela comprou por 575 milhões, né? Já há um tempo atrás. E se você olhar, eles reinventaram o ADES. Se você olhar, a imagem da embalagem é diferente. Hoje, eles não fazem só soja, fazem de amêndoas, de coco. Né? O quanto eles não investiram para reerguer isso? Tá? Então, qual o poder da comunicação? É o que a gente falou durante a crise. Será que a gente é capaz de comunicar o que queremos, né? É o que a gente brinca, que não existe falta de comunicação. Aprendi isso esses dias num curso. Não existe falta de comunicação, porque a não comunicação também é uma falha de comunicação, uma má comunicação, né? E não ocultar fatos, gente. É o que a gente falou, ser sincero, né? Sincero, franco, embasado. Você não precisa expor informações internas confidenciais. O pessoal cagou tudo aqui, né? Esqueceram de avisar a logística. Não.
Mas eu não posso inventar, né, uma história triste e omitir o fato. As pessoas não são burras, né? Os consumidores estão cada vez mais antenados. E falando, então, temos o nosso plano de crise lindo, né? Que cada vez mais a gente está olhando ele com um carinho especial, porque ele é um neném, né? Ele é vivo. É o que eu falo do plano de HCP. Ele é vivo, ele precisa ser olhado, cada hora é um fato novo, a gente se reinventa, né? E como isso é lindo que o ser humano tem a capacidade de se reinventar e se adaptar. A gente também tem os requisitos, né, das normas reconhecidas pelo GFSI. Então, se a gente parar para pensar, gente, gestão de crise é um procedimento que existe há muito tempo, tá? Agora a gente tem a versão 2020 do GFSI, mas ele é pouco usado, se a gente parar para pensar. Você concorda? A gente não tem crise. Tirando eu agora em época de quarentena, que todo dia eu tenho crise de ansiedade, crise existencial, né? Mas que isso é normal. A gente não tem crise toda hora para a gente olhar ele com carinho, né? Então, o GFSI ele já fala há muito tempo de procedimento de gestão de incidentes estabelecidos, implementados e mantidos. E avaliar a eficácia dele. E culturalmente a gente só avaliava a eficácia do recall, certo? Os requisitos do GFSI das normas, né? Tá faltando a FSC, mas eles são semelhantes. Pode mudar, filho. A gestão de incidentes, a BRCGS agora ela também fala da gestão de incidentes, recall, recuperação dos produtos. A SQF fala de planejamento de gestão de crise, IFS, todas a vida inteira falaram, gente. Hoje a gente está olhando eles com muito carinho, esse procedimento, mas ele já existe há tempos. Então, os elementos comuns das normas, né? Todas relacionam o gerenciamento de crise com riscos potenciais, procedimentos documentados pela gerência, formação da equipe, treinamento, medidas, né, para isolar, mitigar, descartar o produto afetado, plano de contingência, né? E aí, qual vai ser a minha ação imediata diante de uma crise de enchente, de incêndio, de pandemia, né? E mesmo diante disso, a gente está tendo medida, você concorda? Isolamento social, lavar muito mais as mãos. Culturalmente, a gente está se adequando e tomando as medidas para mitigar esse risco, tá? Manutenção da lista, pode ver que todos falam muito dessa parte de comunicação, né? Responsabilidade, gente. Responsabilidade com nome, telefone, celular, nome da sogra, né? A minha equipe de crise, ela tem que estar atenta sempre. E é o que a gente fala. E quem apoia o nosso processo de gestão de crise, né? Apoiando o seu plano de gestão de crise. É o seu sistema de gestão de segurança de alimentos, é o seu sistema de gestão de qualidade, né? Pode mudar, filho. Eu apoiando, a gente tem aqui uma equipe técnica à distância, tá, pessoal? Os meus programas de pré-requisito me previnem uma crise, né? A gente já viu isso. O meu plano de food fraud, de food defense, ele é um processo de apoio, né? Para o meu gestão de crise. Ele é uma medida de controle. A minha seleção, avaliação, meu gestão de fornecedores, vocês concordam que também ele é uma medida de controle para a minha gestão de crise? A gente viu que uma crise ela vem de diversos lugares, né? E as principais recomendações, né? Compromisso da alta direção, gente. Olha como cada vez mais, e sempre foi, mas agora culturalmente as coisas estão mudando, graças a Deus. A alta direção estar envolvida. A alta direção não é só aquela que é auditada, né, nas auditorias de certificação, que vai falar que lindo, ela sabe a política da empresa, né? Não é mais isso. Compromisso e comprometimento, gente, das pessoas relevantes na organização. Compreensão.
clara do meu plano. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quem eu tenho que avisar, né? Identificação correta e realista de possíveis crises. Eu vou levantar um perigo que gere uma crise que eu não tenha medida de controle ou que não exista ainda no Brasil, tipo homem-bomba. Apesar que hoje em dia a gente vê que cada vez mais a gente não sabe de nada, né? ETs, não sei, né? Mas vamos pensar, avaliação e investigação de incidentes do passado, é o que eu falei. Hoje a gente vai olhar uma epidemia da mesma forma? Ela é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? A gente vai tratá-la, ou isso já vai estar no nosso plano de gestão de crise, porque a gente está vendo que a gente está conseguindo mitigar, lidar aos trancos e barrancos, né? Então é o que a gente fala, eu tenho que saber o que acontece, eu tenho que ter o meu histórico do meu país, da onde vem a matéria-prima, o histórico da minha empresa, que possa já ter gerado uma crise. Conhecimento do ambiente social, né, cultural da sua área, né? Qual a cultura da minha empresa? Definir claramente os planos a serem executados, testes, e exercícios da minha gestão de crise. Não é exercício só do meu recall. Eu vou testar só em dia útil, que é muito fácil achar minha equipe de crise. Vamos ser realistas e verdadeiros, né? É o que eu falo. O risco da nossa organização é nosso, né? A gente tem que ser sincero. E o problema não é ter risco, perigo, é não saber. E identificar a quantidade de tempos de resposta. Vamos testar o tempo, vamos testar a nossa lista de comunicação, né? Vamos testar, se a gente fizer um simulado, quanto tempo a gente demora, quanto tempo eu tenho que responder à mídia. Eu tenho que ter relatórios claros e realistas, né? Avaliar o perfil que a gente estava falando. Eu vou colocar a pessoa que é mais emotiva lá para ela ser o portador, o porta-voz da direção. Vai dar certo? Será? Né? E eu tenho que ter gente em particular que sabe tomar decisões, entendeu? Penso que numa crise a gente tem que agir rápido, né? Talvez se a gente demorasse tanto para entrar em quarentena, a coisa estaria infinitamente pior. Então, não vamos, e outra coisa que a gente fala muito, não vamos confundir gestão de crise com exercícios de saúde e segurança ocupacional. Porque dessa forma, né, pelo menos antigamente, que a gente testava a crise e preservava o produto, mas a gente sabe que crise a gente preserva a imagem, negócios, pessoas, consumidor, certo? Gente, foi muito bom, apesar de me incomodar muito não ver vocês, né? Para mim é muito difícil falar sozinha, não poder estar olhando. Mas aqui a gente tentou passar um pouquinho do nosso conhecimento, de experiências, e acho que mais uma reflexão, né? Que a gente tem que voltar para dentro de casa e começar a pensar, a gente como ser humano, a gente como organização, e falar que vai dar tudo certo, né? Sempre dá, e que logo essa crise vai servir, né, para que a gente seja pessoas, empresas, né, novas, diferentes e cada vez mais se reinventar. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada por esse tempo de vocês, ainda mais no horário do almoço. A gente vai tentar responder todas as perguntas, né? E caso não consiga, a gente avalia e manda por e-mail. Né? Obrigada, um beijo no coração de vocês. Nath, muito obrigada pela excelente apresentação. Foi muito legal e muito claro. E agora vamos passar para a nossa sessão de perguntas. Nós recebemos algumas perguntas muito boas dos nossos participantes. Então, a primeira aqui que eu quero compartilhar com você é esta. Pensando nesse cenário de crise que estamos vivendo, de Covid-19, e em nossa produção temos uma pessoa contaminada, como devemos agir nesse caso?
Olha, essa é uma pergunta interessantíssima, né? E se a gente parar para pensar, o que eu faço? Vamos trazer para a vida real, né? O mundo ideal é que a fábrica inteira fosse isolada, né? Mas, gente, vida real a gente não consegue, né? Então, a minha opinião, tá? Pensando na prática, a gente vai isolar essa pessoa, óbvio, né? Ela vai entrar na quarentena. Eu vou ter que, possivelmente, né? E se possível, fazer exame nas pessoas que tiveram contato com essa pessoa. E eu também tomaria, que eu sei que muitas indústrias estão fazendo, mediria a temperatura e teria um monitoramento muito próximo com esses colaboradores. Porque é o que a gente fala, a gente está lidando com uma coisa que a gente não sabe como ela se comporta, né? Eu não tenho catapora, que amanhã, se eu sair na rua, todo mundo vai saber que eu estou com catapora. Né? A gente tem muitas pessoas assintomáticas, então é o que a gente fala, eu avaliar o meu risco e assumir o meu risco, né? Mas tendo medidas de mitigação. Então, eu acho que eu, como indústria, neste momento, é o que eu faria, né? Se eu não pudesse isolar todos, eu agiria dessa forma. Ok, próximo então. Qual é a periodicidade de simulados do nosso procedimento de crise indicado? Olha, gente, é aquilo que eu falei. Para mim, crise é real, tá? Eu acho que você tem que ter uma frequência, talvez você pode, sugestão, tá? Eu vou esperar um ano, talvez, para testar o meu procedimento de crise. Eu acho que a gente tem que fazer simulados, talvez, com mais frequências, a cada 3, 6 meses, e eu testaria particularmente por etapas, né? Talvez. Eu tenho que ter, porque a gente viu são 5 passos que compõem um procedimento de gestão de crise. Eu posso testar a minha comunicação, né? Eu posso testar a minha equipe para ver se eles sabem o quanto eles estão comprometidos. Eu posso testar os meus fornecedores. Então, eu testaria por etapas com uma maior frequência, né? Não preciso testar o meu procedimento inteiro, mas eu talvez criaria um cronograma e testaria as 5 etapas durante o ano, tá? Sugestão, mas pensem, os procedimentos de gestão de crise, eles são vivos, né? É o que eu falo, as minhas crises existenciais não são as mesmas que as de vocês. O que eu acho mais importante é a gente ser sincero e pensar que isso tem que funcionar real, tá? Nath, aqui a gente tem uma outra perguntando sobre consultoria jurídica. Então, a pergunta é: podemos utilizar uma consultoria jurídica na nossa equipe de gestão de crises? Se é recomendável? Isso. Sim. Eu acho super. Normalmente, grandes empresas, eles têm uma pessoa, né, de assuntos regulatórios e as pessoas jurídicas para saber a forma que a empresa vai se portar e até essa avaliação de risco de danos jurídicos, né? A gente teve danos jurídicos, talvez na falha de você não estar cumprindo o requisito legal. A gente pode usar como exemplo o caso da cervejaria Baker, né? Que foi uma coisa triste, mas que talvez essa falha dessa pessoa jurídica, eles conduziram o recolhimento de uma forma correta e vão tomar 10 milhões de multa, né? Então, eu acho super importante, super. Legal. Nath, outra aqui. Na elaboração de um plano de gerenciamento, deve ser dada atenção primeiro ao produto alimentício e depois incluir também a proteção à empresa e aos colaboradores? Sim, é que a gente está vendo diversos tipos de crise, né? Óbvio que eu tenho que ter muito claro no meu procedimento de gestão de crise, dependendo do tipo de crise que eu tiver, o meu maior foco é proteger o meu produto, né? Para que ele seja isolado, para que ele não saia da forma que ele for afetado. Mas, gente, dependendo da gestão de crise, é uma coisa que elas andam conjuntas. A fábrica pegou fogo. Eu não vou falar para
para a pessoa, fica aí, segura o produto e morre queimada, né? Então, eu acho que as coisas acontecem em paralelo. O que a gente tem que pensar como organização e voltada, né, à segurança de alimentos é garantir que o meu produto afetado não chegue no meu consumidor. E se de fato eu tiver uma crise por um problema, vamos supor, de contaminação que pode causar um dano à saúde, eu não posso esperar para decidir um recall, né? Vamos supor, para recolher esse produto, ele vira a prioridade da empresa, porque no Brasil a gente vê recall com muitos maus olhos, né? Se a gente pensar na vida real, a gente espera para ver se vai dar um BO mesmo, vou falar, agora eu vou ter que recolher, porque a gente é como se a empresa tivesse uma imagem negativa. E hoje, cada vez mais, por exemplo, essa cervejaria que teve um recall agora, antes do carnaval, como foi visto com bons olhos, né? Esse recall voluntário. Ok, vamos aqui para a próxima. Posso avaliar o risco de doenças infecto-contagiosas junto com pandemias ou devo avaliar separadamente? No plano de gestão de risco? Pergunta interessante. Eu acho que quando a gente faz o nosso PCMSO, né, o PPRA da empresa, a gente já coloca alguns exames que até para a indústria de alimentos eles são obrigatórios, que a gente tem que fazer para manipuladores de alimento. Isso também é uma forma de mitigação. É uma forma de eu ter controle da saúde dos meus colaboradores. O que eu acho mais importante, por exemplo, o risco da pandemia, isso a gente não sabia como ela ia agir, como que eu faço em relação às pessoas, né? Principalmente as que têm que sair para trabalhar. Mas o que eu acho que é mais importante, a gente falando como indústria, é a gente passar essa confiança para as pessoas de operação, de colaborador, de manipulador de alimento. Porque às vezes tudo bem, eu fiz lá o meu exame uma vez por ano e realmente não tenho uma doença infecto-contagiosa, mas eu posso ter. E eu posso não contar para ninguém. Então, independente de uma pandemia ou não, eu estou causando uma crise, né? Eu posso contaminar outras pessoas e parar uma fábrica, ou posso contaminar o meu produto. Eu acho que é a gente partir da conscientização das pessoas, para que elas próprias tenham essa consciência e mapeiem, né? Essa forma. Porque se a gente parar para pensar, gente, vida real, hoje em dia, a gente consegue garantir todos os dias que somos saudáveis e não temos nada, né? Ou quando entra um visitante na empresa, a gente, como auditor, sabe que a gente sempre preenche um questionário, né? Com algumas perguntas. Será que isso de fato garante, se a gente agora pensando nessa contaminação, né? Pensando em epidemia e doenças infectocontagiosas? É muito mais do seu comprometimento e da sua verdade, né? Você ter essa consciência do que você pode causar. Não sei se eu respondi ou ficou confuso. Tá, ok, Nath. Tenho mais uma boa aqui, ó. Nas auditorias externas, o que será solicitado como evidência da gestão da empresa durante e pós a crise? Depende do protocolo, tá? Que a gente estiver auditando. Mas já vimos, relacionados a normas de FSI. Está cada vez mais. E, gente, agora falando como auditora, você pode ter certeza que ninguém mais vai olhar uma gestão de crise de uma forma superficial, tá? Primeira coisa, eu sempre vou usar como referência a norma na qual eu estou auditando, tá? Que a gente viu alguns exemplos da norma de FSI, que pede procedimento documentado, implementado, avaliação da eficácia, análise de risco. Isso tudo é evidência que vai ser olhada, tá? Eu, como auditora, entrevistaria toda a equipe de gestão de crise. Eu, como auditora, né, olharia
a responsabilidade de cada um e se cada qual sabe, né? Que é o mais importante. E outra coisa, quando a gente fala em auditoria, a gente tem requisitos estatutários, que eu, como auditora, mesmo que eu não esteja auditando nenhuma norma de FSI, se você colocou no papel, né, que você age dessa forma, eu vou me basear no seu procedimento para cobrar isso de você como indústria na prática, tá? Que a gente fala que são os requisitos estatutários, é o que a própria empresa está propondo, eu tenho que cumprir. Então, eu acredito que esses são exemplos de auditoria. Como que você está evidenciando a eficácia do seu plano, e isso você vai dizer no seu procedimento, porque as normas estão falando, você tem que testar e avaliar a eficácia. Como? Você, empresa, vai dizer, né? E principalmente, cada vez mais, culturalmente, a gente como auditora, a gente entrevista, né? A gente testa a comunicação conversando muito mais com as pessoas. O perfil da auditoria hoje é muito mais em fábrica. É assim que eu conduziria. Eu, Nathalie, auditora, tá? Ok. Eu queria lembrar mais uma vez a todos que nós estamos recebendo muitas perguntas. Não vamos conseguir responder todas aqui, mas ao final nós responderemos todas e serão enviadas para vocês no e-mail de cadastro, juntamente com o vídeo com a sessão gravada, tá? Nath, mais uma pergunta aqui. Tá. Uma empresa que apresentou casos confirmados de Covid-19 pode dizer que teve uma má avaliação na gestão de crises? Olha, com esse cenário, eu acho que não. Vamos ser realistas, tá? Primeira coisa, é o que a gente falou. Antes de tudo, vem o comprometimento das pessoas, certo? Eu trabalho numa empresa e eu vou lá e estou falando para essa empresa, né? Trabalho numa empresa de leite. Eu vou trabalhar nessa empresa e é óbvio que a empresa usou uma avaliação, talvez de temperatura, talvez fez um questionário, né, para os seus colaboradores. E eu falo que eu estou sozinha e não estou saindo de casa. Só que eu estou saindo, né? Ou estou convivendo com N pessoas e não estou cuidando, tomando todos os cuidados. Como a gente, como empresa, vai conseguir saber? Então, eu faria o caminho inverso. Eu trabalharia na conscientização, né? Falar que a gente está isento nesse cenário de hoje, que a gente sabe que tem muitas pessoas assintomáticas, a gente está lidando com muita coisa que a gente não sabe como se porta, né? Falando de Covid mesmo. Eu não sei, eu posso ser assintomática e estar passando para alguém, para mim eu estou convivendo com essa pessoa porque eu estou saudável. Então, eu acho que o mais importante, a gente, como empresa, é trabalhar na conscientização, sabe? Do quanto essa doença está matando, o quanto a gente está perdendo, o quanto é recomendável a quarentena, mesmo que a gente esteja tendo, na minha opinião, tá, gente? Um prejuízo econômico, que a gente não tem vacina. Eu acho que as empresas, na avaliação de risco, né, documentada, que elas mapearam os funcionários, mas eu acho que a gente não pode cansar de falar da conscientização, sabe? Para as pessoas que estão na frente, para as pessoas que estão manipulando, do quanto elas são importantes. Gente, será que as pessoas sabem o quanto elas estão sendo? Vocês, é o que a gente fala, heróis. Eu fico emocionada mesmo. Heróis da saúde, heróis da indústria, né? Qual o papel importante de vocês no meio desse cenário todo, né? Então, essa é a minha opinião. Nath, a gente tem tempo para mais duas perguntas, tá? Tá. Então, aqui vai mais uma. Na apresentação, você comentou da alta direção, mas qual é o real principal papel da alta direção no plano de gestão de crises? Então, a alta direção, vamos supor, quando a gente fala de alta direção, para qualquer sistema, né, de gestão, segurança, qualidade, meio ambiente, alta direção não é aquela pessoa que provê recurso financeiro, né? Ele não tem esse papel.
Falando normativamente, alta direção não é aquela pessoa que tem que ser responsável pela comunicação da empresa, né? Alta direção não é aquela pessoa que tem a maior tomada de decisão. Esse é o papel da alta direção, tá? A alta direção, ela é o nosso apoio, né? É o que a gente falou. Uma pessoa, o porta-voz da alta direção, precisa ser a alta direção? Não necessariamente. Da equipe, não, mas eu tenho que designar uma pessoa que me represente e que, de fato, tenha autonomia para tomar decisões rápidas que, às vezes, envolvam custo, né? Então, esse é o papel da alta direção. O quanto ela está comprometida, né? Ela é o que a gente fala, ela é o poder mais alto numa empresa, né? Quanto ela provê de recurso que talvez eu precise no meu plano de gestão de risco, eu perceba que eu vou ter que colocar uma barreira aqui, né? Hoje em dia, com o Covid, a gente não está investindo em muito mais coisa, né? Em indústria para poder entrar. Então, esse é o papel da alta direção, tá? E cada vez mais ela está sendo cobrada em todos os pilares, né? De cultura, de segurança de alimentos. Ela tem que estar comprometida e ela é a maior autoridade da empresa que vai prover recurso e tomar grandes decisões. Ok, muito obrigada. Então, vamos agora para a nossa última pergunta, que é o que diferencia um plano de gestão de crise de um plano de contingência para a continuidade no negócio? Vamos lá, pergunta interessante. Vamos ver se eu consigo responder baseado no que eu acho. A gente viu que um plano de gestão de crise, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia. Ele envolve a parte de preparação. Essa parte de preparação, ela tem 5 etapas, lembram? Que é a minha análise de risco, a formação da minha equipe, o meu canal de comunicação, os meus procedimentos documentados, a minha resposta, que é a verdadeira crise, né? E a minha recuperação. Quando a gente fala de contingência, será que não é só a minha ação imediata? Gente, quando a gente fala de recall, vocês acham que ele é um plano, para mim, ele é um plano de contingência, não um plano de gestão de crise, né? Tudo falhou, né? Que eu tinha. Alguma coisa deu errado de tudo que eu mapeei, tanto do meu sistema de gestão de segurança de alimentos, do meu plano de HCP, dos meus programas de pré-requisito, falharam e eu vou ter que tomar essa ação imediata. É uma contingência, né? Eu estou tomando uma ação para que isso não saia daqui, não piore. Agora, será que uma gestão de crise, pelo que a gente falou bastante aqui, o quanto ele é vivo, real, e eu tenho que testar e voltar para dentro da minha casa e avaliar e analisar a causa raiz? Porque se eu analiso corretamente a minha causa raiz e investigo o meu problema, aquilo não é mais para acontecer. Então, para mim, um plano de gestão de crise é uma coisa muito mais profunda do que um de contingência, que é uma ação imediata para sanar. Tá pegando fogo? Vamos jogar água para apagar. Mas e depois? Por que pegou fogo? Tá? Essa é a minha visão. Nath, mais uma vez, muito obrigada pelo webinar e por compartilhar o seu conhecimento conosco. E em nome da NSF International, nós agradecemos pela sua audiência e pela excelente resposta que obtivemos neste webinar. Aproveito para convidá-lo a continuar participando das próximas sessões que iremos programar. Lembre-se também de que essa sessão estará disponível em nosso canal do YouTube para que você possa revisá-la e compartilhar quantas vezes quiser. De nossa parte, nos despedimos, desejando a todos uma excelente semana e nos vemos na próxima sessão. Muito obrigada. Gente, muito, muito obrigada. Espero ter respondido todas as perguntas. O que ficou confuso, vocês podem me contatar também, tá bom?